que você acha que deve ter no boletim da sua igreja? Bom, eu acho que deve ter os anúncios básicos que os membros precisam saber. Todas as informações referentes às programações de todos os departamentos e também da associação. Informações relativas aos acontecimentos da igreja. Boletim da igreja, hoje a gente está no século XXI, ele poderia ser de diferentes formas, né? Mas eu acho que deveria ser colorido, mais colorido, né? Eu acho que só tem palavras, eu acho que se tivesse mais imagem, mais foto, com os cartazes das coisas, os banners divulgando, eu acho que seria mais legal e as pessoas, de repente, iam associar melhor a imagem das coisas. E o mural da sua igreja, ele é eficiente? As informações são atualizadas? Não são muito atualizadas. Sempre precisamos de alguém dos departamentos que recebe os cartazes, só que não passa para a pessoa responsável pelo mural e fica com esses cartazes retidos na sua casa. Sim, informações de pregadores, quem vai cantar, eu acho que isso ajuda bastante. Na minha igreja funciona. Essa questão dos anúncios, no mural, funciona perfeitamente. Na nossa igreja, o nosso mural ele é eletrônico, então existe um monitor e lá fica passando todas as futuras programações que vão acontecer. Esta é a opinião das pessoas que vivem o dia a dia da nossa igreja e como o Ministério da Comunicação interfere positiva ou nem tanto neste dia a dia. Muito bem, Pastor Mazaro, seja muito bem-vindo, obrigado pelo privilégio de recebê-lo, nosso líder da comunicação há mais de 20 anos nesta área. Pastor, a nossa igreja, ela se comunica bem internamente? Olha, nós podemos dizer que parcialmente sim, não é verdade? O nosso objetivo principal é passar informações, programas, projetos para todos os membros da igreja. E nós temos que lutar cada dia, cada sábado, para atingirmos o maior número de pessoas, membros da igreja e também a liderança da igreja, com todas as informações. Agora, esse é um trabalho que deve ser constante. Cada final de semana, cada programação, nós temos que aprimorar o nosso trabalho. Com isso, eu creio que nós vamos atingir o nosso objetivo. Santiago, você é líder de uma da igreja, a igreja que é a mãe das igrejas aqui na cidade, no estado de São Paulo, a Central Paulistana. Uma igreja fundada em 1929, não é? Pelo primeiro pastor brasileiro ordenado ao Ministério Adventista, José Amador Bueno dos Reis. E conta um pouquinho para nós desta sua experiência como líder de comunicação deste ministério dentro da Central Paulistana. Qual é o desafio de um diretor de comunicação numa igreja que tem uma quantidade tão grande e rotativa de membros? Seja bem-vindo. Obrigado a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradecemos o convite. E estar na Igreja Central é um privilégio, né? Nós temos ali 1.237 membros e a comunicação ela tem que funcionar de alguma forma. Então nós temos alguns meios, né? O boletim é um deles. Não só o boletim, mas a gente também faz uma transmissão desse boletim online, todas as quintas-feiras para todos os membros cadastrados. E também existe o site da igreja que tem um boletim, notícias, destaques que são atualizados pelos líderes dos departamentos e também pelo departamento de comunicação. Estar ali é um privilégio. Pastor Mazaro, além desse desafio que o Santiago já até passou algumas dicas, hein? Você que está nos assistindo, preste atenção nas dicas práticas que eles estão passando. Pastor, muitas perguntas chegaram para a gente relacionadas ao momento do anúncio, pastor. Os anúncios públicos na igreja ainda são um desafio no tocante ao momento, um desafio no tocante à atenção, que muitas vezes as pessoas não consideram o horário de anúncios um horário de recreio, não é? Então, na hora do anúncio, mães saem para dar bolachinha, água, e alguns estão lá dentro da salinha pastoral, não ouvem. Pastor Mazaro, como melhorar o anúncio lá na igreja? Olha, nós precisamos entender uma coisa, sempre teremos anúncio na igreja. Seja oficialmente naquele período específico ou no transcorrer de toda a programação. Vamos trabalhar em cima daquele período específico. Eu acho que o melhor momento para se fazer os anúncios é quando toda a congregação já está assentada no início do culto. Isso quer dizer, depois que entram os componentes da plataforma,
Então, nós fazemos os anúncios. Terminados os anúncios, nós vamos então agora entrar com a música especial que prepara as pessoas para o culto de adoração. Eu creio que esse é o melhor momento. Existem também algumas igrejas que escolhem entre a escola sabatina e o culto. Pode ser feito, desde que haja uma orientação para todos os membros. Acontece justamente isso. Nesse momento, nós não temos todas as pessoas dentro da igreja. Alguns ainda não saíram da sala das crianças, alguns estão no banheiro, outros estão na salinha pastoral, e então não fica eficiente a comunicação para abranger todos os membros da igreja. Agora, quando todos já entraram, está começando o culto, eu creio que é o momento melhor para nós darmos as informações aos membros da igreja. Muito bem, e os nossos internautas estão interagindo conosco. Nós temos aqui o Augusto Cavalcante, que chegou à equipe da comunicação da Paulistana nesta semana e já chegou com Tecmissão. Augusto, o que nós temos aí dos nossos internautas? Perguntas para os convidados. Sim, primeiramente boa tarde ao pastor, boa tarde aos convidados. A Regiane Aline da Silva Souza, ela pergunta o seguinte: preciso saber quanto tempo antes do evento vocês aconselham que um anúncio seja passado? 2 semanas, 3? E quantas vezes eu preciso repetir esse anúncio? Ela está perguntando isso. E a Pamela, da Igreja de Santa Terezinha, no Santo André: na minha igreja, os anúncios são passados após o término da escola sabatina, mas em algumas igrejas já fui que os anúncios são depois da entrada dos componentes da plataforma, igual o pastor acabou de dizer, sendo o momento da liturgia um momento solene. Qual é a recomendação em relação ao horário que os anúncios devem ser repassados para a programação, que era a pergunta que o pastor estava respondendo? Santiago, nos ajude. Você que está lá na linha de frente, você tem, digamos, um prazo final para receber esses anúncios e poder, então, depois repassá-los? Como que você educou os seus líderes para esse momento? Porque, como você viu, os nossos diretores internautas, eles estão preocupados, que às vezes o anúncio vem de última hora ali, vão colocar um papelzinho na sua mão. Como você lida com isso? Bom, a Igreja Central nós fechamos o boletim na quarta-feira. Quarta-feira. Isso, porque na quinta fazemos a arte final e rodamos o boletim na quinta-feira. Essa é o praxe. Excepcionalmente fechamos na quinta. Quanto aos anúncios, a gente tem um diferencial. Nós temos 2 cultos, então o primeiro culto às 8h30 e o segundo culto às 11h30. Então a gente tem um momento anúncio logo após o momento infantil. Então, uma característica nova que estamos implementando este ano, né? E tem dado muito certo. Então, a gente tem um momento dos anúncios muito reduzido. São 3, no máximo 5 minutos. Quase como uma ênfase naquilo que é mais importante. Sim. E a gente destaca, então, o que é publicado. E não se fala todos os anúncios, é claro que não há tempo. Mas nós temos, em média, 3 a 5 minutos apenas para esses anúncios. Interessante, Santiago, e já, pastor Mazaro, nós vamos para essa parte também do anúncio com o senhor, mas assim, alguns diretores interagiram conosco, manifestando que às vezes sentem que o impresso, o boletim, pode se tornar até uma despesa, digamos, sem muito resultado. Eles percebem que os pais dão para as crianças fazerem lá um aviãozinho dentro da igreja, ou rabiscarem, ou simplesmente o desprezam. Na sua experiência, você nota que o boletim realmente tem o seu papel, ou para uma igreja de menor poder aquisitivo, nós poderíamos descartá-lo? O que você acha? Então, a nossa igreja, como disse, ela tem 1.237 membros. E tem aqueles que leem, outros que não leem. Então, a gente oferece esse boletim, mas não imprimimos na quantidade de membros. Nós imprimimos em média de 600 boletins. Então, repita para nós essa atenda. estatística. Você tem cerca de 1.200 membros. 1.200 membros. E você faz, então, em média, metade, Isso. 600 boletins. E entregamos para as famílias. É claro que família. aqueles que quiserem, a gente entrega. E na sua experiência, eles têm sido, digamos, bem aproveitados? Sim, a gente tem acompanhado, inclusive, fazemos a conta dos boletins deixados nos bancos para verificar justamente o desperdício. A gente tem uma média de 10, 15 boletins que sobram de 600, é média de 500 a 600. Muito bem. E, pastor Mazaro, obrigado. Ainda falando dessa preocupação do anúncio, o senhor entende que o anúncio possa vir a tumultuar essa doxologia?
é uma preocupação também que alguns diretores têm, tanto que alguns anciãos de igreja não permitem que os diretores de comunicação façam os anúncios, porque eles entendem que esse é um momento que eles precisam ter ali uma solenidade, etc. Enfim, o anúncio pode ter o seu espaço na doxologia? Pode ter sim, mas desde que seja antes de começar todo aquele processo do culto divino. Uma coisa que é importante é o seguinte: como nós estamos naquele momento que é solene, o diretor de comunicação tem que também fazer de maneira organizada, planejada, ir ao ponto e não gastar muito tempo no momento dos anúncios. Então, se ele fizer desta maneira, todos vão gostar dos anúncios, da maneira que está sendo apresentada, e isso não vai prejudicar de maneira nenhuma o culto divino. Agora, uma preocupação da nossa internauta também é o seguinte: eu tenho uma programação que vai acontecer em julho, semana de oração em julho. Nós estamos em março. Então, a partir de quando que eu vou começar a fazer os anúncios da semana de oração? Eu já posso começar a falar um sábado por mês, falando a respeito da semana de oração, quem é o orador, a data que vai acontecer. Agora, conforme vai se aproximando a semana de oração, eu vou aumentando a frequência dos anúncios. Eu posso fazer aos sábados de manhã, posso fazer na quarta-feira à noite, posso fazê-lo também no domingo à noite. Não é pecado nenhum você fazer um anúncio na quarta e no domingo. É que nós queremos mais no sábado. Agora, conforme for chegando a data do evento, você vai intensificando a divulgação, porque você não tem todos os membros da igreja, todos os sábados presentes ali. Então, nós precisamos estar o quê? Pensando na frequência e na cobertura. Quantas pessoas ouviram o meu anúncio? Quantos prestaram atenção? Quantos sábados eu falei antes que venha o evento? Então, temos que combinar tudo isso para que possamos ser eficientes. E eficiência é tec-missão. Augusto, tem mais perguntas dos internautas. Tem mais uma pergunta aqui. Tiago Santos, da Igreja do Tijuco Preto, ele pergunta para a gente como dar os anúncios. Falado, através de slide, intercalando os dois. E uma pergunta que sempre tem. Os anúncios de última hora. Como é que a gente se livra desse tipo de anúncios? Esse é o desafio, né? Santiago, chegou lá, última hora. Como resolver? Então, antes de responder essa pergunta, a gente tem um projeto novo para começar agora em abril, final de março, abril, que seria o ICP News da igreja, mas na forma de vídeo. Então, a gente quer fazer um bloco exatamente no tempo determinado, mas gravando previamente os anúncios. Okay. Significa que o anúncio de última hora não vai acontecer. Então, já é uma resposta. Já está respondida então a pergunta. Mas quando acontece de última hora, a gente tem um critério, né, de primeiro entender qual a seriedade do anúncio, para poder, sim ou não, passar pelo crivo do pastor ou do diretor de comunicação. A princípio não existe uma censura, mas desde que o assunto possa ser tratado em outro momento, a gente passa para um outro momento. De fato, acho que nós sabemos da preocupação que existe com relação à organização do culto, à organização da escola sabatina. Então, temos que educar nossos líderes a saber que este é um momento de organização também. Exato. E, pastor Mazaro, pode-se lançar mão, então, destes recursos, como o slide de um PowerPoint, ou mesmo um vídeo? Nós podemos também inserir isto. Justamente, nós temos que usar de criatividade. Se você está percebendo que somente falar lá na frente os anúncios não está dando resultado, aí você vai buscar outras alternativas criativas que possam contribuir para que todos possam tomar conhecimento das informações. Então, vai usando a sua criatividade, vai modificando. Quem sabe um mês você faz de uma maneira, outro mês faz de uma outra maneira. Avalia todos os casos e depois você vai encontrar a maneira certa de atuar lá na sua igreja. Interessante porque eu entendo, convidados, de que também uma meta do Ministério da Comunicação seja conhecer os membros da igreja, não é? Porque, de repente, o internauta que está aí nos acompanhando, ele precisa também saber quem é o seu público. Afinal de contas, lá fora, as empresas estão preocupadas em conhecer o seu público para poder preparar uma mensagem que possa chegar ao alvo.
E nós temos que ter esta preocupação também, não é? Saber quem é o nosso público-alvo dentro da igreja, através de pesquisas de opinião, saber qual é o grau de satisfação desse membro com a igreja. E eu fico imaginando, Santiago, uma igreja multifacetada como a Central, não é? Como conhecer, pastor Mazaro, Santiago, como eu conheço o membro da minha igreja? Olha, acho que temos que conviver com os membros, e conforme nós vamos convivendo e sentindo a reação deles, você tem que estar sempre de antena ligada, percebendo. Eles estão acompanhando aquilo que eu estou anunciando na igreja? A frequência na programação que eu faço os anúncios está sendo suficiente, está agradando? Então aí você vai conhecendo, vai sentindo a sua igreja, vai adaptando. Lembrando que nós temos que combinar vários veículos de comunicação. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: olha, o anúncio não está dando certo na minha igreja, eu vou colocar o boletim. Ou quando eu faço os anúncios, tem muito barulho na igreja, vou fazer o boletim. E esquece e não faz mais os anúncios. Também está errado. Nós temos que combinar. Então vai ter o boletim? Temos o boletim. Não vamos ler o boletim lá na frente, mas nós vamos dar ênfase em algumas notícias que são as mais importantes ou que estão mais próximas. Mas eu tenho que trabalhar com um quadro mural, com o mural da igreja, eu tenho que trabalhar com uma faixa, com um banner, eu tenho que trabalhar com um e-mail, as informações, os anúncios que eu vou dar no sábado, eu posso soltar já na quarta-feira, colocar no blog, mandar um e-mail para os membros da igreja. Tudo isso, combinando tudo isso, eu creio que nós vamos atingir o nosso objetivo. E a realidade da Central? Compartilhe conosco. Exato. Nós, alguns anos atrás, fizemos uma pesquisa na Igreja Central durante 29 sábados. E entendemos e descobrimos através desse trabalho que para se comunicar a igreja na sua totalidade, eu preciso anunciar pelo menos 3 sábados. Então, para que o assunto tenha a sua eficácia. Olha que interessante. Atinja... Repita para nós, por favor, Santiago. Você percebeu que para que as pessoas realmente entendessem o que estava sendo anunciado, você repetiu o anúncio por 3 sábados, sim, de acordo com a pesquisa. Porque a pesquisa apontou que o público de um sábado não é o mesmo do segundo, não é o mesmo do terceiro. Para atingir 100% pelo menos 3 vezes. E os resultados foram impressionantes. Tanto é que a gente tem uma classe de pessoas um pouco jovens, né, de 16 a 35, se não me falha a memória. Sim. E aí, por alguns dias eu não alcanço essa data. É isso aí. Faz parte. Faz parte. E temos também uma classe de pessoas idosas que não acompanham a internet, não têm esse hábito, talvez não tenham esse costume ainda. Então você tem que atingir esse de uma forma adequada, o jovem que acessa a internet, aquele que faz a leitura e aquele que só quer ouvir também. Então, dessa forma, de todos esses meios, a gente tenta alcançar a sua totalidade. Eu queria lembrar você que está aí nos acompanhando de que esta discussão, ela está toda ela baseada no manual para líderes de comunicação da igreja. E este manual está aí disponível para você no site do Tec Missão, tá bem? Nós temos aqui um capítulo exclusivo só para discutir este assunto e nós estamos pegando aqui a prática dos convidados para ajudar você. Então você pode baixar o manual neste momento e enviar as suas dúvidas para nós através do tecmissão@paulistana.org.br. Finalizando, eu queria só então pedir a vocês uma última opinião a respeito desse desafio. Vários públicos dentro da minha igreja. Público que tem acesso à tecnologia, público que não tem acesso. Qual é, então, o papel desta comunicação interna, Santiago, hoje, no século XXI? Tá, como eu vi de um colega ali questionando, a gente tem aqui um critério, um detalhe técnico que a gente faz assim, a gente imprime o boletim colorido, na versão colorida, e a gente imprime apenas os textos em preto dentro de uma risográfica que temos na igreja. Isso facilita a ideia da cor, de poder ser bem adequado para a leitura, chamar a atenção, mas a igreja ela não pode se focar ou ter o foco apenas de um meio de comunicação. Então a gente vai ter que trabalhar em todos eles para atender essa comunidade, principalmente de um público bem diverso que é a Igreja Central. A ideia é quanto mais ideias tiver, mais caminhos tiver, mas a comunicação tem que ser feita de todos os meios, das formas possíveis para alcançar o seu objetivo. Santiago, muito obrigado pela sua participação. Pastor Mazaro, encerrando este bloco, como atender esse desafio?
Bom, não dá para trabalhar sozinho no departamento de comunicação. Você tem que agregar pessoas, a ter a sua equipe. E agora, conforme você vai vendo a necessidade, eu tenho que atingir os jovens, que são os internautas. Vamos então utilizar esse meio. Eu tenho ali as pessoas que gostam de ler, faça o boletim, capriche no boletim, um bom designer, letras legíveis, porque às vezes nós queremos fazer um boletim também, colocar muita informação e a fonte é muito pequena, ninguém lê e depois achamos que ele não dá o resultado que nós esperávamos. Os anúncios, capriche nos anúncios, faça bem os anúncios, programe bem aquilo que você vai falar, traga-o por escrito, isso é importante, porque aí você não gasta tanto tempo, fica planejado, fica dentro do horário e atinge o seu objetivo. E use de outros métodos, outras maneiras, outros veículos para se alcançar todos os membros da igreja. Todos precisam da informação. A informação, ela gera conhecimento. O conhecimento gera ação e a ação gera o resultado. Então, se nós queremos que as pessoas participem da programação, eles têm que conhecer, eles têm que reagir, eles têm que agir para que nós possamos alcançar, então, o nosso objetivo. É informação. Nós trabalhamos com a informação. Passe de maneira adequada essa informação, de maneira inteligente, criativa, que você vai ter um bom resultado. Ok, muito obrigado. Vou convidar vocês a permanecerem conosco, porque chegou o momento da gente ter um louvor especial ao nome de Deus, através do ministério da voz da Larissa Diakov. Larissa, seja muito bem-vinda e que Deus possa usá-la como já tem feito em seu ministério. Vamos ouvir a sua música agora.